A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula da revista Dois Adolescentes. Já estamos no terceiro trimestre e também na terceira lição, que vai trazer por título Os Primeiros Passos de Paulo. Você já sabe que nesse terceiro trimestre nós estamos estudando o apóstolo Paulo, o grande missionário, e que eu espero que Deus possa estar levantando cada vez mais missionários das nossas turmas, viu? Se você não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEDEB e também CJDB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai contar muitos vídeos relacionados à nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Nós estamos comentando toda semana lições de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. E se você é aquele professor que ama dinâmica, pode ficar despreocupado. Nós somos um canal completo. Nós estamos gravando tanto vídeo aula quanto também dinâmicas, viu? E a dinâmica dessa aula já está disponível no nosso canal. Por isso, se você gosta de dinâmica, por gentileza, deixa aqui nos comentários, #AmoDinâmica, que eu vou deixar a parte todo especial para você, tá bom? Mas sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula. Vamos para a mensagem que está em Atos capítulo 11, do versículo 25 até o versículo 26, que na verdade é quando vai dar continuidade após Paulo ter convertido-se a Cristo, tá bom? Veja só. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso, a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, o levou a Antioquia. Eles se reuniram durante um ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Se você for ver, esta lição é a continuidade da lição anterior. Até porque agora vamos ver como iniciou o ministério do apóstolo Paulo, beleza? Vamos dar seguimento. Você sabe muito bem que cada revista tem seus objetivos. Por exemplo, essa lição tem 3 objetivos. Ou seja, depois de você ter ministrado essa aula, seus alunos vão ter aprendido o seguinte. Primeiro objetivo, apresentar as atividades que Paulo desenvolveu após sua conversão. Segundo objetivo, conscientizar da renovação do caráter que ocorre daqueles que se converteram. Terceiro objetivo, explicar a resistência de alguns judeus à pregação do evangelho. Por isso, irmãos, que nós precisamos ministrar a palavra de acordo com a revista, porque esses objetivos precisam ser alcançados, tá bom? A leitura bíblica em classe está no livro de Gálatas, do capítulo 1 até o versículo 15 ao versículo 24. É necessário fazer leitura para que nós possamos ter cada vez mais conhecimento da palavra do Senhor, tá bom? Leitura bíblica, Gálatas capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 24. Vamos para a hora de descobrir. A vida de Paulo mudou radicalmente depois que ele se encontrou com Jesus Cristo, quando estava indo perseguir os discípulos lá na cidade de Damasco. Os primeiros anos do seu ministério foram dedicados ao amadurecimento espiritual e ao ajuste de caráter. E isso foi essencial para que ele pudesse cumprir com o seu chamado de pregar sobre Jesus Cristo a qualquer pessoa, seja judia ou não judia. Dificuldades surgiram desde o seu início da trajetória do apóstolo. Isso, porém, não o atrapalhou. Ele foi um líder guiado pelo Espírito Santo. Vamos aprender o que aconteceu com Paulo depois que ele saiu de Damasco. Veja só, meus irmãos, é necessário perceber na história de Paulo que Paulo foi um grande pregador do evangelho, mesmo diante da dificuldade. Paulo não era aplaudido pela multidão, muito pelo contrário. As pessoas não gostavam de ouvir a ministração porque ele era duro, era incisivo na palavra. Até porque ele conhecia muito bem a quem estava pregando, por isso que sempre pregava com autoridade. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, não teve medo e também não deixou de pregar por causa de multidões. E Paulo sempre estava ministrando a palavra porque ele conhecia quem chamou ele para exercer o ministério. Da mesma forma, nós precisamos ter também essa convicção que nos chamou, que tem nos dado capacidade para exercer o nosso ministério. Se foi um homem, pode coçar a sua cabeça que o negócio vai pegar, viu? Mas se foi Deus, pode ficar tranquilo que o Senhor vai estar te guardando e te abençoando onde quer que você vá. Deu para você pegar? Dá para dar uma glória a Deus aí? Acredite no chamado de Deus da sua vida. Vamos para a hora de aprender. Não há muitos detalhes sobre o que Paulo fez depois do seu encontro com Jesus na estrada para Damasco, até o dia que Barnabé o buscou em Tarso. Pelo registro bíblico, sabemos que ele pregou o evangelho, sofreu ameaças de morte, fugiu de uma cidade para outra, fez novos amigos, aproximou-se mais de Deus. Ou seja, irmãos, é uma grande incógnita, uma grande curiosidade. O que Paulo fez, como foi logo após Paulo ter aceitado, qual foram os passos de Paulo? A Bíblia Sagrada não nos deixa detalhe, mas somente que ele foi fiel a Cristo desde o seu início e continuou pregando a palavra por toda a sua vida. Vamos agora para o primeiro tópico, a trajetória inicial de Paulo.
Depois do batismo em águas, Paulo permaneceu na cidade por algum tempo e anunciou nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Alguns judeus não receberam bem esta mensagem, por isso planejaram matá-lo. Atos capítulo 9, versículos 22 a 25. Porém, outras pessoas aceitaram a pregação e ajudaram Paulo a escapar dos opositores dentro de um cesto, por meio de abertura da muralha de Damasco. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 32 a 33. Veja só, irmãos, Paulo já vai conhecendo direitinho logo como é a vida cristã, cheia de desafio. As pessoas que eram amigo tornam-se inimigo. As pessoas que aplaudiam começam agora a perseguir, porque Paulo agora não estava pregando dele mesmo. Agora ele estava anunciando o evangelho de Cristo. E você sabe muito bem que o evangelho de Cristo é de libertação das pessoas, transformação de vida. As pessoas que querem seguir a Cristo precisam largar sua velha vida e agora trilhar um novo passo. E era esse evangelho que Paulo estava pregando e por isso foi rejeitado por muitas pessoas que antes o aplaudiam. Dê para você entender, né? Veja só. Combinadas as informações do livro de Atos com a carta aos Gálatas, sabemos que Paulo passou por um tempo na Arábia, os chamados Anos Ocultos de Silêncio, SOS, e voltou a Damasco, depois ficando por mais 3 anos, Gálatas capítulo 1, do versículo 15 ao 18. O que Paulo fez ali, a Bíblia Sagrada não nos dá detalhe. Os especialistas em pesquisa bíblica, no entanto, sugerem que ele pode ter aprendido a profissão de fazer barracas, que teve seu início assim no seu ministério entre os gentios, ou se dedicado ao estudo das Sagradas Escrituras, ou ainda analisado o significado da lei, a fim de entender o cumprimento das profecias sobre o Messias Jesus Cristo de Nazaré, logo após ter se convertido lá em Damasco. Paulo foi a Jerusalém e teve um encontro rápido com os discípulos de Jesus. Ele menciona que falou com Pedro e Tiago, Gálatas capítulo 1, versículo 18 a 19. Em Jerusalém, a igreja conhecia Saulo, perseguidor. Então, ficaram desconfiados dele. Diz que Barnabé apresentou aos apóstolos o Paulo transformado por Jesus, até porque os apóstolos e os discípulos de Jerusalém só conheciam o Paulo perseguidor, aquele que estava maltratando o povo de Deus, mas não sabia ainda que aquele Paulo que estava perseguindo, ele tinha aceitado Jesus Cristo verdadeiramente e estava liberto e também disposto a pregar o evangelho de Cristo. O entusiasmo do apóstolo era grande, ele pregava as boas novas por toda a cidade. E mais uma vez ele encontrou resistência por aqueles que não aceitavam Jesus Cristo e muito menos reconhecia ele como Messias. Assim, os irmãos que haviam aprendido a amar a Paulo ajudaram novamente a escapar de Cesareia. Atos capítulo 9, versículo 30. Algum tempo depois, Barnabé buscou Paulo em Tarso para juntos trabalharem em Antioquia da Síria. Atos capítulo 11, versículo 26. Isto porque ali a igreja cresceu e precisava de liderança em Antioquia da Síria. Era uma grande e importante cidade de Roma. Eram muitos os seguidores de Jesus naquele lugar. Lá foi onde, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados também de cristãos. Atos capítulo 11, versículo 26. Ou seja, irmão, se percebe que Paulo, desde quando aceitou a Cristo Jesus, já aceitou com fé, com confiança, com determinação para falar do evangelho de Cristo, mesmo sendo perseguido, sendo maltratado. E onde quer que Paulo chegava, irmão, sempre achava os opositores, pessoas que não gostavam da sua mensagem e queria perseguir e destruir, mas também sempre achava o povo de Deus que estava pronto para estar ajudando e socorrendo, porque assim, irmãos, onde quer que você vá, sempre vai ter pessoas boas e vai ter pessoas ruins, porque assim é o reino de Deus. Mas nós não devemos limitar o trabalhar de Deus por causa do povo. Tudo aquilo que Deus colocar em nosso coração para nós fazermos, nós precisamos estar pregando a palavra na ousadia do Espírito Santo, assim como o apóstolo Paulo fazia. Paulo, mesmo sendo perseguido, maltratado, mas ele anunciava a palavra, até porque ele conhecia quem estava pregando continuamente. Vamos para o tópico 2 da nossa revista, viu? O amadurecimento espiritual de Paulo. Antes de nós falarmos sobre esse tema, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? Ser membro é um parceiro. Nós estamos dando todo o suporte para que você possa ministrar a melhor aula. Nós estamos enviando todo o material necessário. Vou deixar passando aqui agora um vídeo para que você possa assistir nosso vídeo e ver nosso material, tá bom? Assiste o nosso vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula.
vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, card com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. YouTube Descomplicando a Teologia. Instagram descomplicando.ateologia. Mas, pastor, são muitos materiais, verdade, ó, slide, videochamada, despertador, dinâmica por vídeo, dinâmica por escrito, artigos, resumos, gráfico, tudo que você precisa para ministrar a sua aula, nós estamos enviando para os membros, tá bom? Mas, no entanto, os membros do canal nos ajudam com valor por mês, que tem uma pessoa preparando esse material, mas pode ficar despreocupado, porque é praticamente a Coca-Cola do mês, viu? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Na descrição desse vídeo, vou deixar o link para que você possa estar no grupo de informações. Quando você entrar no grupo de informações, eu vou lhe chamar e tirar suas dúvidas, tá bom? Vou deixar aqui para facilitar mais ainda meu WhatsApp. Se você tem alguma dúvida ou quer ser membro, pode me chamar no WhatsApp que eu respondo a todo mundo, tá bom? Mas sem demora nenhuma, vamos para o nosso segundo tópico que está trazendo por tema: o amadurecimento espiritual de Paulo, que é algo que todos nós devemos buscar e conquistar, o amadurecimento para fazer a obra do Senhor cada vez melhor e cada vez segundo a vontade dele. Como explicar os anos de silêncio depois das ameaças e fugas? Por um lado, Paulo experimentou uma tremenda transformação na sua vida ao encontrar com Jesus. Ele era uma nova pessoa, porque quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o novo, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17. É possível então que ele tenha dedicado um tempo para refazer sua vida, procurar um novo trabalho, cuidar das emoções, mudar sua personalidade conforme os ensinos de Jesus. Ou seja, Paulo precisava de um momento para estar a sós, até para reestruturar seus pensamentos, as suas ideias. Porque de um certo modo, irmãos, tudo aquilo que ele aprendeu no Velho Testamento precisaria ser desfeito, porque agora era Cristo Jesus que era o Senhor, Cristo agora que era reconhecido como Filho de Deus, e no Velho Testamento é somente Deus. De repente, como é que aparece o outro Deus, Jesus Cristo? Então Paulo precisaria reestruturar seus ensinamentos, sua compreensão de Deus, para que pudesse ministrar segundo a vontade do Senhor. Por outro lado, quando Barnabé o chamou para ir a Antioquia, Paulo estava preparado para acompanhá-lo e ser um líder. Isso parece sinalizar que durante esse tempo Paulo estava se capacitando para exercer seu chamado de maneira apropriada, estudando as Escrituras, orando, jejuando. O Espírito Santo estava com ele, guiando sua trajetória. Qualquer que tenha sido a razão pela falta de detalhes, sabemos que esse período de silêncio de Paulo, na verdade ele estava buscando o Senhor, consagrando sua vida a Deus, lendo a Bíblia Sagrada, lendo a Torá, conhecendo a palavra do Senhor, jejuando, consagrando e também aprendendo a sua profissão, porque ele sabia que era necessário, porque agora, irmãos, ele deveria se virar para conquistar novas pessoas para Jesus e também cuidar da sua vida, porque isso nós precisamos ter, irmãos, fazer a obra do Senhor, mas precisamos também cuidar da nossa vida, porque é nossa responsabilidade. Meu Deus do céu, vamos agora para o terceiro tópico, viu? A mensagem que incomoda. Mas antes, deixa eu perguntar o seguinte: você já se inscreveu no canal? Não acredito, você não está inscrito no canal, você não deixou o seu like, não fez nenhum comentário. Pelo amor de Deus, não custa nada, viu? Ah, muito obrigado, parabéns. Que Deus possa estar lhe abençoando, viu? Só esse like que você já deu já me ajudou bastante. Se inscreveu ainda? Ô, glória! Te agradeço, viu? Que Deus possa continuar te abençoando. Agora eu posso dar continuidade, viu? A mensagem que incomoda. Veja só, meus irmãos. A mensagem que incomoda é aquela mensagem que sai do coração de Deus para o coração do homem. Até porque essa mensagem vai pedir transformação e libertação das pessoas. E nós sabemos que libertação e transformação vai incomodar as pessoas, mas é necessário. Veja só, o entusiasmo e a dedicação que Paulo tinha para rastrear a ameaça e os discípulos foi direcionados para a pregação do Evangelho. Porém, mesmo com sua dedicação, alguns judeus não aceitaram o Evangelho de Jesus. Você já se perguntou por quê? O povo de Israel aguardava a vinda do Messias, porque os profetas haviam recebido a mensagem e as profecias estavam registradas nas palavras do Senhor. Durante o tempo que viveu na terra com os homens, de acordo com João capítulo 1, versículo 14, Jesus declarou que ele era o cumprimento dessas profecias, Mateus capítulo 5, versículo 17, e mostrou que ele era o Filho de Deus, Mateus capítulo 16, versículo 16 e também 17.
quando ele morreu e ressuscitou, não deveriam restar dúvidas de que Jesus era verdadeiramente Filho de Deus. Veja só, irmãos, quando Jesus, irmãos, esteve aqui na terra, os judeus não receberam Jesus porque eles estavam esperando um Messias guerreiro, um soldado, para que pudesse batalhar contra Roma e assim vencer. E na verdade o reino de Cristo não é carnal, mas sim espiritual. Jesus Cristo não veio libertar o povo de Israel da opressão de Roma, mas sim contra o pecado. Enquanto os judeus queriam a libertação de Roma, na verdade Deus queria a libertação do pecado. É por isso que os judeus não aceitaram a Cristo Jesus. Mas eu dou glória a Deus que nós recebemos e estamos aqui lutando pela nossa libertação. Que Cristo Jesus tem poder de libertar a qualquer uma pessoa. Para você ver, meus irmãos, os judeus não aceitaram Jesus, não acreditaram na ressurreição de Jesus, não gostavam de ouvir a palavra de Jesus, porque eles estavam esperando exatamente Jesus Cristo como guerreiro, como grande general, que fosse libertar o povo de Israel. Mas veja só, tanto que Jesus, como também os seus discípulos, foram acusados de estar blasfemando contra Deus. E a blasfêmia, irmãos, é a palavra ofensiva ou insulto contra alguém. Os perseguidores de Paulo não tinham o coração aberto para que o Espírito Santo mostrasse que Jesus era o Salvador. Você, por exemplo, que tem pregado a palavra, tem encontrado alguma resistência quanto às suas experiências com Jesus? Será que as pessoas acreditam que Deus tem libertado você, que Jesus te curou, ou ainda fica em dúvida? Mas não esqueça que é nosso dever falar de Jesus para as pessoas, que elas gostem ou não gostem, que aceitem ou não, mas a palavra de Cristo é a verdade e por isso tem que ser anunciado por qualquer pessoa. Você não pode ter vergonha de falar a palavra, você não pode ter medo de pregar a palavra, porque a palavra de Deus, ela é a única verdade e precisa ser pregada na autoridade do Espírito Santo. Claro, irmãos, que nós precisamos ter sabedoria para que venhamos cada vez mais pregar segundo a vontade do Senhor e que esta palavra venha trazer transformação. Mas a palavra de Cristo tem que ser pregada por mim e por você. Nós não podemos abrir mão, porque esta missão é da Igreja de Cristo. Vamos para a nossa conclusão. O comentarista colocou o seguinte: a caminhada com Cristo começa quando reconhecemos que Ele é o Salvador e entregamos a nossa vida a Jesus. Com o apóstolo Paulo não foi diferente. Ele encontrou com o Messias e aceitou logo o seu chamado e começou a andar em novidade de vida. Seus primeiros anos como cristão foram marcados por pregações, provações e amadurecimento na fé. Ou seja, irmãos, da mesma forma tem que ser a nossa vida. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Nós precisamos ter uma vida consagrada. Precisamos deixar tempo de meditar, de leitura da Bíblia, de jejuar, de consagrar, de orar. Nós precisamos ter uma vida de intimidade com o Senhor. E para que nós possamos ser íntimo com Deus, nós precisamos ter uma vida consagrada, para que assim nós possamos ouvir a voz de Deus e atentar também para com o seu querer. Todos nós temos essa chamada e precisamos exercer, até porque o reino de Deus precisa de mim e também precisa de você. Vou encerrando esse momento, deixando a paz do Senhor, perguntando se você gostou, se você entendeu, e se você quiser, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. E se quiser o nosso material, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Na descrição desse vídeo vou deixar o link do nosso grupo, viu? Venha ser membro. Deus abençoe a todos.